Olá, meu irmão querido, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos, numa nova fase com novas partilhas. Estamos juntos aqui na comunidade Bom Pastor, junto com você, para mergulhar na palavra de Deus. Estou aqui com a minha irmã Laura Beatriz. Laura, tudo beleza? Tudo certinho? Na alegria do Espírito Santo, renovada, erguida. Isso. E pronta para... Fisicamente e espiritualmente. Beleza. Padre Antônio, antes de mais nada, hoje é finalzinho de agosto. Então, alguns irmãos que acompanham o podcast, alguns entraram em contato comigo diretamente, totalmente impossibilitados de expressar mais diretamente ao Senhor o louvor a Deus, a alegria. Então, em nome desses irmãos, Cláudia de Volta Redonda, Bebeta, a prima da Shirley do Rio Grande do Sul, eu queria, assim, em nome deles e de outros que eu não lembro o nome agora, né, expressar publicamente louvor, gratidão a Deus. Muito obrigado a Deus pelos seus 25 anos de ordenação sacerdotal, de vida. Tá certo. Não, com certeza. 7 de agosto a gente celebrou, né? Estamos ainda sob os efeitos, porque eu não sabia que comemorar cansava tanto. Ai, mas eu acho que a gente comemorou tão bem, então por isso que, né? Mas está sendo um mês especial, né? Está sendo um mês gostoso. Então, um abraço e muita gratidão aos irmãos que lembram de rezar pela gente, né? Lembram de sustentar a gente na oração nesses 25 anos aí já de ministério. Meu Deus, como passa rápido. Padre Antônio, o senhor sabe que alguns de nós aqui da comunidade, dos quais eu me incluo, estávamos lá na catedral. Pois é, lá você vê, há 25 nós estávamos anos atrás. Bem mais jovens, mas fazer o quê, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Estamos com mais sabedoria agora, espero. Que beleza, né? Que bênção. Espero. Bendito seja Deus. Rezemos, finalzinho do mês de agosto, então rezemos pelas vocações, pelos padres, para que Deus mande mais sacerdotes, mais religiosos, para poderem cuidar do seu povo. Mês de agosto é mês para isso, né? Então, vamos lá, redobrar as orações pelas vocações, né? Amém. Muito bem. Laura, então, olha, para a gente fazer a nossa retomada, acho que seria uma boa a gente voltar para aquilo que é uma das coisas nossas preferidas, que é partilhar os salmos. Acho que a gente recebe muito de Deus quando a gente reza os salmos, então a gente tem um carinho especial pelo livro de Salmos, que no fundo é a oração do povo de Deus da antiga aliança e da nova aliança, né? Santo Ambrósio tem um textinho muito legal. Qualquer hora dessa eu vou tentar trazer aqui o texto para ler, que ele fala sobre os salmos, é um elogio aos salmos, né? Então é como se, olha, não há remédio melhor do que um salmo. Na hora da tristeza ele alegra, né? Ele vai fazendo bem para a alma da gente. Então acho que seria bom a gente conversar um pouquinho sobre... partilhar um pouquinho sobre um salmo, né? E Padre Antônio, me ajuda aí se eu errar. Nossa Senhora orava os salmos. Eu lembro que quando a gente estudou Magnífica, tinha umas 2 frases. Eleva os humildes é uma frase de um salmo, se eu não me engano, 30. Jesus, não só na cruz, né? Muitas vezes... E eu acho que o Novo Testamento, se eu não me engano, está cheio de citações dos Salmos, não é isso? Exato. Os Salmos são a oração... a gente não tem muita clareza de qual era usado em que momento, mas a gente tem certeza de que os Salmos eram a oração comum na liturgia do povo judeu, né? No tempo de Jesus, seja no templo em Jerusalém, no santuário, seja nos momentos de oração que aconteciam nas casas, porque isso é uma coisa importante da gente lembrar, porque é importante para a gente atualizar também. Muito da vida oracional, muito da vida litúrgica do povo de Israel acontecia no ambiente familiar. Então, lembrando que
talvez um dos momentos ápice, né, da celebração de Israel era a ceia pascal, que acontecia em casa. Vamos dizer assim, como os judeus dizem até hoje, o acolhimento do sábado, né, quando caía o sol na sexta-feira à tarde e o sábado chegava, esse acolhimento, esse receber o sábado, que justamente essa palavra que o povo israelita usa até hoje, né? Receber como quem recebe uma visita de Deus, né? E essa celebração acontecia e acontece ainda hoje nas casas. Então, muito da vida de oração e da vida litúrgica do povo de Israel é familiar, é doméstica, né? Então, os salmos são, vamos dizer assim, a espinha dorsal de tudo isso. São e eram no tempo de Jesus. Portanto, a gente tem certeza que Jesus, Nossa Senhora, os apóstolos, eles tinham alguns salmos certamente de cor, né? Porque eram repetidos, né, constantemente e eram o alimento da vida de oração de Israel. E eu acho que nesse ponto é uma coisa que vale a pena recordar. Quando a gente conversou sobre oração no catecismo, a gente chegou a tocar nisso, mas eu queria tocar de novo, porque eu acho que é um ponto importante. Quando a gente lembra que tem o livro de Salmos como um livro de oração, e se é um livro da Escritura, quer dizer que são orações inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Quando a gente lembra que tem o livro de Salmos à disposição da gente para nos ajudar na nossa vida de oração, a gente quebra como é que eu posso dizer? Uma ideia que eu entendo, mas ela é um pouquinho enganosa, que é a ideia de que só orações espontâneas são genuínas. Ou seja, só uma oração que sai totalmente da minha cabeça é uma oração que realmente agrada a Deus, porque é a oração que fala do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, do que eu quero falar para Ele. Eu entendo que toda oração que chega ao coração de Deus deve ser uma oração que sai do coração da gente. Super entendo. Ok. Só que isso não significa que toda oração que sai do coração da gente tem que ser uma oração inédita. Ou seja, que saiu agora da minha cabeça, que eu inventei agora. Pelo contrário, quando nós oramos com os salmos, quando nós oramos os salmos e fazemos dessas palavras as nossas palavras, e de alguma maneira moldamos aquilo que nós carregamos dentro de nós para que se adapte também a essas palavras, nós estamos fazendo uma oração genuína, ou seja, uma oração de fato, né, sincera, se de fato isso tudo corresponde, né, ao que a gente tem dentro e se a gente quer fazer corresponder o nosso coração à palavra, mas a gente não está usando palavras que brotaram agora do nosso entendimento. São palavras que são inspiradas pelo Espírito Santo, provadas pelo tempo, compreendidas, e na medida em que foram sendo compreendidas, foram sendo aprofundadas, né, pela própria igreja, né? Então, tirar um pouquinho da cabeça da gente a impressão de que oração genuína, oração que sai do coração, tem que ser sempre uma oração que nunca ninguém rezou. Quando, na verdade, né, o critério não é esse, né? Então, eu preciso, de fato, que as minhas orações sejam minhas. Mas quando eu rezo um salmo e faço dessa oração a minha oração, ter essas palavras à minha disposição é uma grande bênção, é um grande benefício. Porque são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que já passaram pelos lábios de Jesus, de Nossa Senhora, dos apóstolos, dos santos, né, que foram sendo compreendidas por eles, e na medida em que foram sendo compreendidas, elas foram sendo alargadas, né, e que agora estão à minha disposição, né? Então, devo usá-las com largueza. Até porque, Padre Antônio, se a gente fosse, né, fazer aqui um estudo do Salmo, me lembrei do 39, imagina você dizer, Senhor, olha a minha aflição, eu estava no fundo da fossa, é a palavra que usa, e a tua mão se estendeu. Nossa, são palavras assim que, se a gente quisesse, né, espontaneamente, a gente nem conseguiria expressar com a dimensão, né, que os salmos deram. Foi muito bom se eu falar isso, né?
lembrar dos salmos assim na história da igreja, em Jesus, Nossa Senhora, nos apóstolos, quando se reuniam, a gente vê lá em Atos, né, dos apóstolos. E eu gostei particularmente do senhor dizer que na tradição judaica eles oravam os salmos em casa. A gente sabe que na nossa tradição é muito comum, glória a Deus por isso, as famílias se reunirem para rezar o terço. Não sei se as famílias também se reúnem para rezar os salmos, mas gostei dessa ideia, assim, que a nossa origem, a tradição, fazia com que as famílias, especialmente no sábado, né, rezassem os salmos ali juntas, como família. Sim, lembrando que o rosário nasce em relação com o saltério, né? São 150 salmos, 150 ave-marias. Por causa disso, né? Bem lembrado. Então, acho que seria uma excelente sugestão, né? A gente tentar, sei lá, se a família se reúne para rezar o terço, por que não escolher um salmo para, durante aquela oração também, né, voltar à palavra de Deus. É muito esquisito, né, que de uns anos para cá, graças a Deus, as pessoas tenham voltado a perceber, talvez com mais clareza, a importância da gente ler a Bíblia e guardar de cabeça textos bíblicos e não terem também chegado ao entendimento de que a gente pode usar um livro inteiro da Bíblia como nosso livro de oração, né? E talvez explorá-lo mais, né? Há muitos livros de oração, né? E geralmente são bons, né? Mas dentro da Bíblia tem um livro de oração. Então, se vale a pena comprar e utilizar livros que ensinam a fazer novenas ou que tenham a devoção a esse santo ou aquele, ou que apresentem orações para esse momento ou aquele outro, muito mais vale a pena lembrar que na nossa Bíblia tem aqui um livro inteiro, né, de orações, e que eu posso aproveitar esse livro de orações e descobrir que ele tem orações para todo tipo de situação que eu possa estar vivendo. Tem orações belíssimas, né, para expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus, enfim. Então, vamos voltar, né, à oração que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, que faz parte da Escritura Sagrada, que é a oração dos Salmos. Eu acho que é um desafio bom para a gente topar, né? Tem até salmo de exorcismo, de libertação, usando a palavra que está na moda agora, né? Além dos salmos de louvor, de clamor, de súplica, tem salmos, se não me engano, são até usados na oração de exorcismo. Sim, né, olha, vale a pena explorar o livro de Salmos, lembrando, né, que, por exemplo, os santos monges que iam para o deserto, né, para viver numa vida de silêncio e de penitência, de comunhão com Deus, uma das poucas coisas que eram necessárias para que alguém se sentisse, né, vamos dizer assim, preparado para ir ao deserto. Agora chegou a hora, eu devo avançar, era que decorasse o livro dos Salmos, né, para que pudesse, ao longo do dia, repetir o livro de Salmos, né? Então, no deserto não dá para carregar, ainda mais há 1.400, 1.500, 1.600 anos atrás, não dava para carregar livro, né, biblioteca, então tinha que carregar dentro, né? E os santos monges que iam para o deserto, uma das tarefas dele antes era decorar o livro de Salmos, né, e fazer da oração dos Salmos a sua companhia. Nossa, que beleza. Acho que vale a pena a gente ter devoção aos Salmos, né? Temos devoção ao terço, à via sacra, que são todas coisas excelentes, mas acho que seria muito legal se a gente também tivesse devoção aos Salmos, né, como oração sustento, oração base, né, para tanta coisa que a gente pode viver e falar com Deus no dia a dia da gente. Na liturgia da missa, a igreja nos dá todos os dias, eu acho que quase todos os dias, né, salvo um ou outro cântico, mas quase todos os dias nos dá um salmo. Né? Na verdade, os cânticos que aparecem às vezes, Magnífica ou alguns outros, no fundo eles têm a mesma estrutura dos salmos, né? Então, os salmos também inspiraram outros textos, né? Na verdade, não sei se a gente pode dizer que inspiraram, né? Mas tanto esses cânticos que aparecem
no livro de Isaías, Jeremias, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Esses cânticos, eles fazem parte, assim como o livro de Salmos, de uma, vamos dizer assim, de uma maneira de rezar e de uma maneira de louvar a Deus que era própria do povo de Israel. Né? Então, são coisas muito afins. Né? E São Paulo mesmo diz, né, no Novo Testamento, que a gente deve salmodiar. Né? E dá a impressão de que ele está dizendo, olha, façam coisas parecidas com o que vocês veem nos salmos da Escritura. Né? Então, os salmos são inspiração. A gente pode aprender a salmodiar, a gente pode aprender a louvar a Deus de maneira parecida com o que a gente vê nos salmos. Porque eles são, no fundo, a expressão de um estilo de oração e de um estilo de louvor, de um estilo de adoração que era próprio do povo de Israel, do qual fazem parte Jesus, Nossa Senhora, os apóstolos. Então, nós herdamos tudo isso. Talvez fosse muito legal se a gente aprendesse a se inspirar com os salmos, a também fazer as nossas orações espontâneas, mas do jeito que os salmos ensinam, né? Do jeito que os salmos mostram. Né? Então seria uma coisa muito legal, quem sabe, fazer dos salmos a nossa escola de oração. Amém. Né? Amém. Laura, então vamos fazer uma coisa, vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha no Salmo número 1, que eu acho que, né, começa no 1, então vamos começar no 1. Vamos começar no 1. O Salmo número 1, que é um dos salmos talvez mais conhecidos, né, que fala dos dois caminhos. Essa maneira de apresentar a vontade de Deus, né, e um caminho alternativo, que não é alternativo, é outro caminho, né? Ela é comum em várias passagens da Escritura e é uma maneira interessante de ensinar. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, volta e meia se apela a isso. Olha, que caminho você vai escolher? Né? A gente sabe que em textos, por exemplo, do livro de Josué, né, quando o povo de Israel está prestes a entrar na Terra Prometida, ou já está entrando e vai aos pouquinhos se espalhar na Terra, ele é convidado por Josué, né? Vocês querem seguir por que caminho? Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos deuses que tem por aqui, tudo bem, mas eu vou por aqui. Então, esse motivo, né, dos dois caminhos que se abrem diante dos olhos da gente, e um dos quais a gente tem que escolher, isso se repete na Escritura em vários lugares. Né? Lembrei de Deuteronômio, escolhe, pois, a vida. Você tem a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a Exato. vida. Né? Quando há essa passagem de Josué, é interessante porque a Escritura diz que eles estavam por uma região, né, entrando na Terra Prometida, então eles apontaram, né, Josué apontou para dois montes, e um foi chamado de monte da bênção, o outro da maldição. Então, qual dos dois montes vocês querem subir? Né? Então, porque é uma linguagem e é uma, como é que a gente pode dizer, uma imagem interessante para fazer a gente perceber, primeiro, que a gente tem que fazer escolhas, segundo, que as nossas escolhas, elas fazem parte de um caminho pelo qual a gente tem que prosseguir, né? Portanto, escolhas têm que ser renovadas, né? Não, tendo feito uma vez, você tem que renová-las, né, outras vezes, e de alguma maneira, caminhos diferentes levam para lugares diferentes, né? Obriga a gente a perceber também como é que a gente pode dizer, a seriedade das nossas escolhas, né? Então, eu acho que é interessante que logo o primeiro salmo do livro dos Salmos, ele parece que, né, pega a gente, coloca a gente assim diante de dois caminhos. Né, e um salmo curtinho, né? Sim, né, mas diante de uma bifurcação, vamos dizer assim, né? Por onde você quer prosseguir. E é incrível o salmo número 1 começar com a palavra feliz, já de cara. Exato. Para mostrar aqui um caminho feliz, bem-aventurado, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Esse feliz o homem, ele já leva a gente a pensar
conforme o conselho. Eu fico muito tocada com essa palavra, né? Porque muitas vezes, assim, um certo bate-papo que a gente pode ter, como a gente está tendo agora sobre a palavra de Deus, pode nos levar a tomar o caminho dos ímpios, né? Dos que não... Ímpio é quem não tem piedade, né, Padre? Ímpio é todo aquele que não conhece a Deus. Que não né? conhece a Deus. É interessante porque, primeiro, a palavra que você lembrou, né? Feliz, ela pode ser traduzida de várias maneiras, né? Uma delas é bem-aventurado. Então, dá para a gente fazer na Bíblia todo um estudo só usando essa expressão, feliz ou bem-aventurado, né? Quem é, aos olhos de Deus, verdadeiramente feliz? Quem é de verdade uma pessoa abençoada aos olhos de Deus? Bom, é claro que a gente vai chegar com esse estudo lá no Evangelho de Mateus, né, nas bem-aventuranças, onde parece que Jesus mostra para a gente, olha, os critérios que o mundo dá para definir o que é felicidade e quem é feliz, eles não batem com os critérios de Deus, né, ou com aquilo que de verdade importa. Aqui também a gente já encontra um pouquinho disso, né? Mas a gente vai encontrar versículos na Bíblia que falam sobre feliz, bem-aventurado, até o livro do Apocalipse. Então parece que ao longo de toda a Bíblia o Espírito Santo está alertando a gente, olha, tem um caminho de verdadeira felicidade para você. Tem um caminho que te aproxima de Deus e que te faz experimentar uma felicidade que só Deus pode dar e que é diferente do que o mundo apresenta. Então, ande por esse caminho. Feliz, né, bem-aventurado. Aqui a tradução da Bíblia da Ave Maria, da Bíblia de Jerusalém, ela está um pouquinho diferente. E eu acho legal. Diz assim, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. Aí a palavra conselho aqui não significa tanto o conselho como a gente entende. Olha, eu no seu lugar, conselho aqui seria uma reunião de ímpios. Né? Então, feliz o homem que não toma uma cadeira na reunião, no conselho, na deliberação dos ímpios. Né? É importante isso, né? Porque, na verdade, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, não importa se você está com uma cadeira entre doutores ou aparentemente ignorantes, entre homens poderosos ou homens simples. O que importa é que você não esteja sentado numa cadeira na reunião, no conselho dos homens ímpios, ou seja, dos homens que desejam o mal, que passam por cima dos mandamentos de Deus. Nesse meio não se meta, né? Não se envolva com isso, né? E aí a gente já tem que tirar consequências disso, né? Então, você é abençoado, você é feliz toda vez que você percebe que ao redor de uma mesa sentou-se o conselho dos ímpios e você não ficou ali. Padre Antônio, é particularmente um desafio para um jovem de 16, 17, 18 anos, né? Mas eu fico imaginando assim, já outro tipo de situação. Não, porque é normal ele se sentar no meio, né? Então, só enquanto o senhor falava, só me via nisso, né, no coração. Né? Eu já pensei em outro tipo de situação, quer dizer, uma reunião numa empresa ou numa repartição, onde está todo mundo ali discutindo, batendo papo, tentando encontrar uma maneira de se... desfolar. Uma maneira de tirar mais proveito da tristeza dos outros. Né? Uhum. Abençoada é a pessoa que não entra nisso, que levanta e vai embora, né? Que tem coragem de fazer isso. Né? E às vezes aí é muito difícil. Você imagina, você está num ambiente de trabalho, né, e você percebe que o que está sendo colocado na mesa não é a melhor maneira de trabalhar ou de servir ou de fazer uma determinada atividade, mas o que está sendo colocado na mesa é a maneira de se servir, né, ou de se aproveitar, né, sei lá, né, do cliente ou da pessoa que deveria ser beneficiada. No meio disso, você, né, buscar forças em Deus para dizer, olha, estou saindo, né? Não é comigo.
É exigente, mas a Bíblia diz que se você faz isso, você é uma pessoa abençoada, né? Padre Antônio, é quase então como se, assim, ocultamente, porque aí no 2 repete, né? Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor. Então, assim, quase que como que feliz aquele que tenha coragem de optar por Deus a cada dia, né? No meio, na empresa, na universidade, né? Na família, no almoço de domingo, né? Feliz aquele que é imbuído, que é tomado por essa coragem, esse é feliz, né? É algo assim muito libertador, porque no primeiro momento, essa situação, especificamente essa que o senhor falou, nos faz pensar que feliz é aquele que concordou faz com parte tudo. do reme-reme. E na verdade não está dizendo aqui nem que feliz é aquele que vira a mesa do lado. Não dá, porque Deus sabe que tem momentos em que não é assim que funciona. Sim. Né? Mas simplesmente é preciso que a gente se posicione. Né? Falar de dois caminhos, no fundo, é falar disso. Você está se posicionando de que modo? Né? E é muito fácil a gente não se posicionar. Quer dizer, eu não vou, mas também não saio, sabe? Não. É preciso se posicionar às vezes, né? Não por tudo e não de qualquer maneira e não em qualquer lugar. Mas quando você está percebendo que, opa, né, estou sentado aqui no conselho dos ímpios, né? Nessa hora é preciso. É interessante porque as pessoas se posicionam muito na internet, né? Num lugar que muitas vezes é absolutamente inútil se posicionar, porque vira só briga, né? Mas ali na hora do vamos ver, né, na mesa, né, olha, eu não concordo, eu lamento, mas eu não posso me envolver nisso, porque isso corrompe o que eu acredito, né? Nessa hora, muitas vezes, a gente vai, né? A gente vai junto, a gente não... Então, o Salmo, de alguma maneira, está lembrando disso, né? Quando se fala de dois caminhos, está se falando, escuta, de que lado você vai se posicionar, né? Para que lado você vai, né? Não dá para... e a gente precisa tomar cuidado para não ter a impressão de que o fato da gente ter vociferado na internet significa muita coisa além de que a gente tomou partido de alguma ideia. Quando, na verdade, no dia a dia, a gente pode fazer tudo muito parecido, né, com o que todo mundo faz. E aí temos um problema, né? Porque é justamente nesse momento que a gente tem que se posicionar. Olha, não vou compartilhar disso, porque não acredito que seja assim. Ponto. Né? Não está nem dizendo que você tem que convencer os outros, nem que você tem que virar a mesa. Não. Mas simplesmente que você deve tomar uma decisão. Né? Então, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém diz... Repete também aí? Mas aqui diz assim, feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Essa palavra Né? Então, não parar no caminho dos pecadores. É engraçado porque caminho normalmente é para caminhar. E aqui está dizendo, no caminho dos pecadores, não para. Então, cuidado que o caminho dos pecadores parece que é um caminho, mas no fundo não é. Né? Porque você fica parado naquilo, né? Você estaciona naquilo. Então, será que tem alguma situação na minha vida em que eu estou parado no caminho dos pecadores? Ou seja, não é um caminho... Né? Eu tô me acomodando numa determinada posição, me acomodando numa determinada coisa que não agrada a Deus. Né? Então, era para ser um caminho, né? Só que caminho é para caminhar. Se você está parado... Que coisa forte, né, Padre Antônio? A gente está com o Salmo número 1, e só, né? Bom, o senhor ficou só no 1, eu ainda li o segundo. Com um versículo já nos leva a essa consciência, né? A essa... exame de consciência, né, pessoal, faz a gente parar para refletir só com um versículo, né, tão forte como esse, leva a gente a, no mínimo, mesmo que a gente seja muito distraído, a gente parar para se ver aqui e dar uma olhada, ver como é que a gente está, que caminho que a gente está tomando, que caminho que a gente está seguindo,
ou onde a gente parou no meio do caminho, né? É interessante, Laura, você estava falando, porque aqui ainda no versículo 1, né, não se falou que feliz o homem que faz isso ou aquilo. Você é feliz se você fizer isso, ou então você tem que fazer isso ou aquilo para ser feliz. Por enquanto, só diz que feliz é o homem que não faz algumas coisas. Às vezes a gente se coloca numa posição de eu tenho que, quando na verdade o primeiro passo é do que eu preciso abrir mão. O que eu não tenho que fazer, né? Do que eu tenho que me apartar. Né? A primeira coisa é essa. Antes de mais nada. Antes de mais nada. Então é interessante porque antes de exigir algo, o Salmo está dizendo, olha, em primeiro lugar, não entra por esse caminho, não vai por ali, né? Não se envolva com isso ou com aquilo. Não é uma cobrança do você tem que, mas é, em primeiro lugar, olha, se preserve de algumas coisas. Se preserve de estar na roda dos zombadores. Porque quem senta na roda dos zombadores vai se tornar um zombador. Na linguagem da Bíblia, o zombador e o ímpio são aquelas pessoas que dizem, o que Deus está vendo? Deus não está vendo nada, é a gente mesmo que faz, né? Ou então o zombador é aquele que faz pouco caso do sofrimento alheio, né? Da tristeza do órfão e da viúva, das necessidades do mais pobre. Então, cuidado, olha, não entre na roda dos zombadores, porque senão daqui a pouco, sem você perceber, o seu coração vai ter se tornado um coração assim, um coração cheio de zombaria, cheio de, sabe, dessas coisas do cinismo dos zombadores, né? Para você zombar, você tem que ser um pouquinho cínico, né? Debochado, né? Então, cuidado para o seu coração não se tornar assim, né? Eu acho que é interessante porque a primeira coisa feliz é quem sabe não entrar em algumas coisas, não se envolver em alguns ambientes. E, de fato, se você parar para pensar, aí sim o exemplo que você deu dos jovens é bem elucidativo. Se a gente não é capaz de romper com algumas teias, aquilo simplesmente vai envolvendo a gente, vai tomando conta da gente. E quando você vai ver, você está fazendo igual. Então, antes do faça isso ou aquilo, abra mão, se preserve de algumas coisas, não vá na onda, não vá, sabe, na enxurrada que você está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Saiba se posicionar, né? Você não precisa virar a mesa em cima dos outros, mas é preciso que você saiba... Toma cuidado, né? Se preserve disso. Se preservar. Né? E aí seria uma boa pergunta, né, para a gente se fazer, eu estou me preservando de algumas coisas? Algumas pessoas, eu acho engraçado, né? Não, mas quando o pessoal está falando mal, eu não falo nada, eu só escuto. Só que tudo bem, mas a gente sabe que determinadas coisas, se a gente escuta, a gente não está se preservando, porque a cabeça da gente vai longe, a gente vai também julgar, a gente também vai ficar imaginando coisas. Então, calma, mas repensa isso. Né? Repensa isso. Eu estou me preservando de algumas coisas, porque senão daqui a pouco o meu coração vai estar muito parecido com o coração de pessoas que eu não gostaria de ter como meu modelo. Né? Eu estou sendo sarcástico como aquela pessoa ali, ou então eu estou sendo julgador, eu estou olhando as coisas com segundas intenções, como aquela... Pois é, porque de tanto você estar junto, foi. Né? Aquilo moldou você. Então, vigilância de si próprio. Né? Por que caminhos eu tenho posto os meus pés? Né? Então, não se assentar na roda dos zombadores. E só depois, pelo contrário, agora sim, seu prazer, o homem feliz, está na lei do Senhor, que ele medita dia e noite. Nossa, que bonito, assim. Aí agora ele fala o que é, e essa palavra medita dia e noite. No primeiro momento, mas como? Dia e noite? Eu trabalho, tenho... Mas eu entendo assim, Padre Antônio, no início do dia e antes de dormir. Para eu poder, assim, ter essa experiência aqui do feliz, ter uma parada de dia
Às vezes a gente tem que parar ao meio-dia também, não dá para ficar só de manhã e de noite, não. Mas eu entendo assim, porque, de novo, ele traz, né, agora essa palavra. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor. Aí já é um passo a mais, não é apenas só preservar, né? Exato. Aí agora, né, próximo passo. Bom, então decida andar na lei de Deus e meditar, né, dia e noite na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Ou seja, encha a sua mente, alimente a sua mente com aquilo que vem de Deus e leva você para Deus. Né? Como você disse, não é o que está se dizendo aqui não é que você tenha que abrir mão das suas atividades, mas mantenha a sua mente alinhada com Deus. Esse é que é o negócio. E manter a sua mente alinhada com Deus é manter a sua mente alinhada com a palavra. Às vezes, Padre Antônio, eu percebo que é sutil essa tentação. Claramente eu estou percebendo isso agora. É que a gente se confunde, acha que a nossa mente pode se manter aliada com Deus, passando assim 45 minutos com um Instagram de católicos. Aí você, nossa... e aí você não ora, mas você ficou 45... Opa! Eu estou há 45 minutos só vendo sites católicos. E ficou... Algum ofereceu para você um salmo, um trecho da palavra de Deus? Não, foi só... É isso, é aquilo, é isso, porque uma boa parte, né, das páginas católicas, eu não sei, mas uma boa parte não está oferecendo, não está comentando, não está partilhando a palavra de Deus, mas está no achismo, né, numa coisa quase como se reduzindo a fé cristã a um moralismo que... não é isso. Laura... Quando a Bíblia foi escrita, não tinha essas coisas. Então, de fato, tem um trabalhinho aí que é nosso, né, cara? Que não dá para terceirizar. Meditar a lei de Deus não é algo que alguém pode fazer por mim. Eu posso até ter ajuda para isso, e muita coisa na internet serve dessa maneira, como bons livros servem também para isso. Mas nada substitui um trabalho de exploração da palavra com a minha própria alma. Porque há coisas na palavra, há riquezas da palavra que vão se encaixar com necessidades minhas, com aquilo que Deus está fazendo em mim, e por aí vai. Então, tem um pedaço do negócio que exige um esforço pessoal, né? E não dá para terceirizar isso. Então, feliz é aquele que medita dia e noite na lei do Senhor. Então, há um trabalho de busca, há um trabalho intencional. Eu devo me debruçar sobre a palavra, eu devo meditá-la. Repito, outras pessoas, um bom texto, uma boa coisa na internet podem me ajudar a criar o hábito, a aprender como fazer isso, mas nenhuma dessas coisas substitui o meu embate pessoal com a palavra, de tal maneira que a palavra me vença, né? De tal maneira que ela, de algum modo, não só eu leia a palavra, mas ela me leia naquele momento. Há muitos anos atrás, eu estava lendo um livro, foi uma coletânea de textos sobre Léxio Divina, leitura orante da Bíblia, e tinha um texto que tinha sido escrito por um capelão de um presídio. E ele escreveu esse texto usando também testemunhos dos presos com a leitura da Bíblia. E um dos testemunhos que ele transcreveu dizia justamente isso. Um preso que tinha ganho uma Bíblia e começou a ler a Bíblia e falou, olha, quando eu comecei a ler, eu tinha a impressão de que eu estava lendo a Bíblia e que ia ser um grande desafio para mim chegar até o final, mas à medida que eu fui avançando na leitura, eu percebi que era a Bíblia que estava lendo a mim, me lendo. E aí eu comecei a deixar que ela fosse me lendo e me decifrando. E eu falei, cara, que coisa legal isso, né? Porque, de fato, é isso, né? Tem textos quando a gente lê a Bíblia, de alguma maneira, a Bíblia lê a gente.
ela faz um scanner da gente, né? E aí a gente começa a pensar, ninguém pode fazer essa parte da história por mim. Então, por isso que eu preciso meditar. Então, eu preciso de tempo, eu preciso de silêncio, eu preciso dar uma paradinha, eu preciso desligar as outras coisas. Medita envolve isso tudo, né, Padre Antônio? E isso, certamente, se for uma coisa que remexe comigo, isso vai ficar em mim ao longo do dia. Isso vai se transformar numa força, num motor dentro de mim. Né? E vai ser algo muito legal, muito produtivo, muito criativo, né? Muito transformador. Então, deixar que a Bíblia leia a gente é algo que não acontece se eu não estiver pessoalmente exposto à palavra de Deus. As outras pessoas podem me ajudar, mas chega um momento em que eu preciso, para que eu me exponha à palavra, como uma pessoa que vai se expor lá ao sei lá o quê na hora de fazer um exame. Né? Eu não posso, se a pessoa que vai operar a máquina do exame entrar junto comigo na máquina, ela ao invés de me ajudar, ela me atrapalha. Né? Então, é preciso que eu entre na máquina. Né? Então, um pouquinho isso, com a leitura da Bíblia, chega um momento em que eu tenho que ser lido por ela, eu tenho que estar exposto a ela. E não dá para ninguém entrar junto comigo nessa história, porque é um trabalho interior. Então, saber equilibrar as coisas, né? Eu acho que esse é o grande segredo e que hoje talvez para muitos de nós seja difícil, né? Porque a gente está se acostumando muito à questão do ouvir ou do ver e tal, e pegar um texto e ler, ou mesmo ouvir o texto e parar um pouquinho e ficar com o texto, vamos dizer assim, remoendo o texto dentro. Isso é um pouco mais exigente, mas a gente tem que caminhar por aí, porque o Salmo 1 diz: feliz é quem medita na lei de Deus dia e noite, ou seja, tem um trabalhinho que é pessoal, tem um esforço aí que não pode ser colocado na mão de outros, é meu. Então, vamos lá, faça o trabalhinho, você vai ver que vai ser fonte de felicidade. Para mim, pessoalmente, na meditação envolve uma caneta e um papel, Padre Antônio. Sim, depende, cada um vai encontrando as suas maneiras, mas esse contato pessoal com a palavra de Deus, isso é insubstituível. Não dá para trocar isso por outras coisas. Né? Então, mesmo que você não esteja com livro, ainda que você esteja com um audiobook da Bíblia, mas tem um momento, volta, fica a sós com aquela palavra, remoe aquela palavra, né? Como os autores antigos diziam, rumina aquela palavra. Né? Ruminar significa que a palavra se entranhou, mas voltou, aí volta, né? Então, rumina essa palavra. Esse pedaço da história não pode ser delegado a outros, então precisamos nos acostumar com ele. E, é claro, envolve um pouquinho de disciplina e de força de vontade. Né? Então, vamos em frente. Coração decidido, como fala aquele outro salmo. Aí depois é tão lindo, ele vai dizer como é que é aquele que medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo que empreende prospera. Que coisa bonita essa comparação, o que medita dia e noite é como não murcha, então dá frutos o ano inteiro. Você vê um salmo tão pequeno, usa imagens diferentes. Primeiro a imagem dos dois caminhos, agora a imagem da árvore. Para a gente ler a Bíblia com proveito, a gente tem que tentar se deter um pouquinho nas imagens, porque as imagens normalmente dizem muito. E dizem muito de uma maneira que cada um pega um detalhe que lhe chama mais a atenção. Né? Se você der uma olhadinha em toda a Bíblia, né, seja no Antigo como no Novo Testamento, muitas vezes você não tem conceitos, definições, mas você tem imagens. Isso é uma maneira de pensar que era muito própria dos povos semitas, né, do povo judeu. Né? Nem tudo eu consigo definir com um conceito. Mas quando eu uso uma imagem de comparação, eu entendi. Né? Né? Então, Jesus fez muito isso. Né? Nas parábolas. Né? Então, quando eu me deparo com imagens, eu tenho que tentar aproveitá-las bem. Então, agora está se dizendo, aquele que medita dia e noite na lei do Senhor é como a árvore plantada
junto da água corrente. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Bom, lembrando que a gente está falando de um povo, né, nesse tempo, que vivia numa região onde árvore e água corrente eram coisas muito apreciadas porque não eram tão abundantes como a gente tem diante da gente aqui, né? Lembrando que em Israel, até hoje, né, existem rios que secam numa boa parte do ano e existem árvores vegetais que secam mesmo sem morrer, mas secam até que vem o tempo da chuva para brotar de novo, para verdejar um pouco de novo. Mas que durante uma boa parte do ano dão a impressão de que serem... mortas, porque não tem, né, folhagem. Porque não tem nada, você não vê viço nenhum, porque não há água por ali. O que usam é a água que foi captada no tempo da chuva, né? E que vai acabando até que chegue o próximo tempo de chuva. Mas aquele que vive, né, meditando na lei de Deus é como uma árvore plantada à beira de um rio que não seca, à beira da água corrente. Aí as suas raízes estão constantemente recebendo alimento e água, né? Então, olha, se eu meditar sempre, todos os dias na lei de Deus, eu vou estar constantemente sendo alimentado. Vai haver um princípio de renovação constante na minha vida. Bom, se eu pego, né, da lei de Deus só um pouquinho hoje e gasto, e daqui a 6 meses eu vou de novo, aí a gente já sabe como é que fica, né? É interessante porque algumas pessoas imaginam de um jeito muito, né, ingênuo. Não, eu fui à missa hoje, ou então eu li a Bíblia hoje, então daqui a não sei quanto tempo eu vou de novo, né? Não, eu vou à missa quase todo domingo. Né? Assim, como é que você faz para escolher, né? Ou então, não, eu leio a Bíblia de vez em quando, sim, mas normalmente você acaba tendo até um bom momento de oração, mas se você não tem uma vida de oração, aquilo vai se perdendo, né, ao longo dos dias e vai dando espaço para as outras coisas, né? Porque se você for à missa domingo e não rezar nada durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você já ouviu um monte de outras coisas, você já viu um monte de outras coisas que vão minando a sua confiança. Então, manter-se enraizado na palavra de Deus, receber constantemente alimento da palavra de Deus. Esse é o segredo do homem feliz, segundo o Salmo número 1. Né? Então, a primeira coisa eu estou enraizado, eu sou uma pessoa que tem raiz. Jesus também usou essa imagem, né? Uma planta que não tem raiz morre rápido, né? Então, eu estou enraizado, eu já tenho raízes em Deus, ou eu ainda sou uma pessoa que está vivendo tudo na superficialidade, né? De vez em quando fica emocionada quando escuta uma música, eu ouço essa música e eu choro. Tá bom, pode chorar de vez em quando, mas e aí, tá enraizado? Agora, outra pergunta que eu posso fazer, as minhas raízes estão onde? Eu estou recebendo, eu estou tirando alimento de onde? Se as minhas raízes estão aqui, ou estão na televisão, ou estão nas opiniões, né, que eu escuto do mundo, ou estão nos sentimentos de uma outra pessoa que de alguma maneira me manipula, sei lá o quê. O que está me sustentando? Tá, né? entendendo? Se é disso que eu tiro alimento, o que vai dar isso? Né? Não vai dar boa coisa. Né? Então, enraizados, e onde estamos enraizados? Se nós estamos enraizados na palavra de Deus, no tempo devido, damos fruto. Também lembrar disso. Isso é né? muito bom, né? No tempo devido damos frutos, porque os santos falam muito sobre isso, né, Padre Antônio, que é a Santa Teresa d'Ávila, né, Santa Teresa de Calcutá e muitos outros, São Francisco de Assis, para a gente não ficar aflito quando a gente não tiver, faz parte, né, como toda árvore, né, há um tempo próprio, né, para dar fruto. Então, não ficar aflito. Eu estou aqui, eu estou bebendo da palavra de Deus, eu estou aqui, eu meditei, eu parei, não estou sentindo aquele frisson que eu senti naquele retiro.
Mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui com a tua palavra. Penso que seja por aí, né, Padre Antônio? O Papa Francisco ele escreveu a bula de convocação do Ano Santo de 2025, falando, o tema, né, do ano é Peregrinos da Esperança, né, falando sobre esperança. E é interessante que tem um determinado ponto que ele trabalha essas duas coisas. É uma coisa legal um dia para a gente conversar. É esperança e paciência. Ter uma esperança é uma coisa que é fácil. Manter a esperança, só quem aprende a cultivar paciência. E aí ele diz, a gente vive num mundo de muita pressa, que está fazendo a gente desaprender a ter paciência. E quando a gente fala de fruto, de dar fruto no tempo certo, a gente está falando disso, né? Nenhuma árvore é plantada e dá fruto no mesmo dia, né? Eu acho que todo mundo, quando era criança, recebeu a incumbência na escola de fazer aquele trabalhinho de colocar o grão de feijão no meio do algodão, né? E se era uma pessoa ansiosa que nem eu lembro de eu colocar o grãozinho de feijão e de 10 em 10 minutos, né, ir lá para ver. Aí você vai dormir. À noite, enquanto você está dormindo, o grãozinho começa a brotar lá. Quando você olha e diz, brotou e eu nem vi. Pois é, né? Mas a tendência da gente é toda hora ir lá. E será que já deu resultado? E aí, né? Então, acreditar primeiro nas sementes que Deus nos deu. Acreditar naquilo no qual nós estamos enraizados. Ser paciente. Dar tempo para que as sementes brotem. Cuidado para não esmagar, não atropelar as sementes com impaciência, com pressa, né? Tudo isso é parte da vida de um homem feliz. Uma pessoa que não sabe ter paciência não consegue ser feliz. Ela está sempre sobressaltada, ou então ela está sempre cobrando, esperando o que ainda não está pronto, sei lá o quê, né? Então, no tempo certo darão frutos aqueles que estão enraizados, plantados na palavra de Deus, como a árvore à beira do riacho, à beira da água corrente, né? Consolador, esse segundo versículo, nos comparando com a árvore, é profundamente consolador, renova a nossa esperança, reafirma a nossa esperança, especialmente quando a gente, a princípio, não está vendo, e saber que, como toda árvore, há um momento de dar fruto. Exato. Né? Então não adianta a gente querer apressar. Vai lá, árvore. Imagina, as senhoras que gostam de ter plantinha em casa. Cresce plantinha. Não adianta, né? A gente vai ficar querendo apressar uma coisa que tem um ritmo. A vida da gente tem um ritmo. Né? Então eu fico imaginando como hoje há crianças ansiosas, porque os pais são ansiosos e colocam as crianças numa pilha, como a gente fala, né? Numa agitação, numa cobrança, como se tudo fosse para ontem, né? E educar um ser humano não acontece desse jeito, então não adianta, né? Querer apressar aquilo que deve amadurecer não funciona. Eu posso apressar algumas coisas, outras não, né? Aquilo que precisa amadurecer não pode ser apressado. Porque o amadurecimento tem um tempo que é próprio dele, né? Então, atenção nisso, né? E aí, esse versículo termina, né, com uma promessa. Olha, quem é assim, tudo que faz é bem-sucedido. Tudo que faz é bem-sucedido, sucede bem. Acontece com tranquilidade, sucede de uma maneira boa, né? Não está dizendo aqui que vai, sei lá, ganhar na loto, exatamente, né? Mas está dizendo que vai conseguir fazer tudo que é preciso fazer bem. Já é uma boa coisa, já é uma grande coisa, né? Nem sempre a tarefa da gente é ter sucesso num sentido que dê para medir de maneira humana, mas é fazer bem o que tem que ser feito, né? Então, essa semana eu estava conversando com uma senhora que foi cuidadora de uma outra senhora, né? Até que essa senhora falecesse, né? Mas cuidou dela com carinho, né? Contando que se tornou praticamente uma pessoa amiga da família e tal. A tarefa dela não era impedir a outra senhora de falecer em algum momento. Então, ser bem-sucedido num trabalho como, né, cuidador, né, no caso dessa senhora que estava acompanhando alguém já com bastante idade,
não significava impedir essa pessoa de morrer, mas significava viver bem com ela o tempo que era dado ainda, né? A gente se equivoca muito com esse negócio do bem-sucedido, né? O que é ser bem-sucedido para um padre? É o que? Não sei, me parece que ser bem-sucedido para um padre é ajudar as pessoas a fazerem o caminho delas com Deus. Se vão ser 2, se vão ser 1.000, se vão ser 5.000, depende do lugar onde Deus te coloca. Às vezes esse pensamento do mundo, né, entra, né, de alguma forma, né, nos cristãos, em alguns padres, fazendo por pouco tempo, às vezes por algum tempo maior, ter esse pensamento, né, essa ideia, vou ficar frustrado porque... Né? É uma exigência de sucesso. Eu tenho que... Né, mas a palavra sucesso, ela tem valores diferentes na vida cristã e aos olhos do mundo. Aos olhos de Deus, né, totalmente, né, Padre E é interessante Antônio? que em nenhum lugar da Bíblia se diz que Deus é sucesso, né? Se diz que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é um monte de coisa. Mas que Deus é sucesso não se diz em lugar nenhum. Então... O Senhor me deu, há um ano e meio atrás, um livro, Os Santos Pecadores, e tinha, assim, 3 santos ali. Santos para pecadores. Santos para pecadores. Isso. Que a vida foi, meu Deus... Até no final, assim, uma série de transtornos, de frustração, e a pessoa é santa, né? Com tudo aquilo. Isso nos faz assim ter outros olhos, principalmente para essa coisa de eu tenho que ter sucesso agora, né? Vou até reler esse livro, porque todos eles santos, não me lembro agora o nome desse santo especificamente, foi até preso injustamente. Mas assim, e aí a gente faz a gente ter um outro olhar. E isso tudo me faz ver, Padre Antônio, como que o fruto da paciência, que é totalmente deixado de lado hoje em dia, né? E o quanto a gente precisa dele. Né? Sim, sim. Paciência como o Papa Francisco falou, é um ingrediente importante para que a gente não perca a esperança. Né? Enquanto a gente está caminhando e não vê a linha de chegada ainda, não é nada difícil que a gente em algum momento se canse e pense, bom, eu vou desistir, vou parar. Né? Mas olha, paciência, continua caminhando, continua acreditando, continua ali onde Deus colocou você, fazendo a sua parte. Né? E aí você não vai perder a esperança, você vai ser capaz de manter isso no coração. Vale a pena, o Senhor está cuidando, vale a pena, Ele sabe. Né? Então, quem sabe, né, vendo aqui o Salmo 1 falando para a gente sobre dar frutos no tempo certo, o Senhor também não quer nos ensinar um pouquinho a respeitar, né, o tempo da paciência, né, que não vai decepcionar. Padre Antônio, parando um minuto para pensar em Santa Teresinha, quem poderia dizer que ela seria doutora da Igreja? Junto com Santa Teresa, olhando assim, né, uma vida tão simplesinha, né, tão sem sucesso, entre aspas, doutora da Igreja. E é interessante, né, Laura, que ultimamente a gente tem uma série de santos, ou seja, irmãos nossos, né, com vidas aparentemente tão simples e eventualmente consideradas um fracasso, mas que são justamente aqueles que talvez estejam mais chamando a atenção das pessoas de hoje. Né? Você falou de Santa Teresinha. O que Santa Teresinha fez de grande? O que Nada. Aonde que ela foi? Né? Mesmo esses santos jovens, né? O Beato Carlo Acutis, Chiara Lute, né? Esses santos que morrem jovenzinhos ainda, às vezes com uma doença braba, né? Eles chamam mais atenção do que pessoas que na igreja fizeram tantas coisas grandes e tal, né? Talvez porque o nosso mundo esteja tão sobrecarregado com essas cobranças de sucesso e você tem que fazer, você tem que despontar, que ver pessoas que tocaram tão de perto a fragilidade da vida humana, mas fizeram isso de uma maneira tão generosa
e tão boa, então talvez dê para a gente esse alento, sabe? No fundo, o segredo do sucesso não é o tamanho da conta bancária, não é o tamanho da quantidade de coisas que eu fiz, mas é conseguir viver bem, viver com generosidade, aquilo que a vida traz, e às vezes a vida prega peças na gente, né, e desfaz os planos da gente, mas viver isso sem se perder de Deus talvez seja o grande sucesso. Então esses santos, de alguma maneira, eles lembram isso para a gente, talvez por isso eles façam tanto, entre aspas, sucesso hoje em dia, né? Então, aprender com eles, né? Aprender com eles. Laura, já tem 1 hora que a gente está falando, vamos parar. Sério, Padre Antônio? Sério, né? Senão o pessoal não aguenta, né? Enfim, mas acho que deu para pegar a ideia geral do bonito Salmo. Salmo 1, Padre Antônio, nossa. Né? Esse é o primeiro, imagina, são 150, né? Então dá para né? Para fazer muita coisa, dá para se deixar ler pela palavra de Deus de muitas maneiras. Se deixar ler pela palavra. Acho que é um bom modo da gente pensar o nosso contato com a Bíblia, né? E fica aí a sugestão da gente tentar transformar o livro dos Salmos no nosso livro de orações preferido, né? Tem muitos outros, no geral são bons, mas o livro de Salmos, o autor é perfeito. Então, acho que pode ser um manancial, uma riqueza de descobertas para a gente, para a nossa vida de oração. O senhor sempre fala assim, olha, estamos 2 irmãos aqui, mas muitos irmãos. Então, querido irmão, querida irmã, vamos entrar aqui, né? Coloca aí nos comentários como é que você viu, né? O que você sentiu do Salmo 1? O que você achou? Fala aí, vai ser muito bom. Na semana que vem, eu prometo que eu vou trazer aqui para o Padre Antônio, tá? A gente está aguardando seus comentários. Beleza. Gente, Deus abençoe muito. Bom estar com vocês. Obrigado pela companhia. E tamo junto. Vamos em frente. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Até.